Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Como hoje é dia de eleição, você sabia que agora é possível acessar o boletim de urna ao final da votação e comparar os resultados com o divulgado pela Justiça Eleitoral? Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um aplicativo no celular para qualquer cidadão. O Boletim na Mão é um aplicativo da Justiça Eleitoral que garante ao cidadão acesso ao boletim de urna digitalmente no celular. Ao final da votação, a urna eletrônica emite o BU, Boletim de Urna, com a totalização dos votos. O boletim possui um QR Code e, com o aplicativo, o cidadão consegue fazer a leitura do documento de forma digital no celular. O cidadão pode acessar quantos boletins de urna quiser. Basta fazer a leitura do QR Code impresso no BU, emitido pela urna. Qualquer cidadão pode baixar o aplicativo e acessar o boletim de urna ao final da votação. Com essa informação, o eleitor poderá comparar se o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral é o mesmo divulgado pelo boletim da urna. Dar acesso ao boletim de urna é uma forma da Justiça Eleitoral garantir a segurança e a transparência nas eleições. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E falando em eleições, algumas ações no combate de votações nas proximidades ou que impactem no processo de algum modo podem configurar crimes, gerando multas de até R$15 mil, prestação de serviço comunitário e até prisão de 6 meses a 1 ano. O crime mais comum, o que mais acontece é o famoso boca de urna, que é pedir voto, fazer propaganda eleitoral no dia da eleição. Outro crime importante, uma que a gente deve lembrar, é o transporte de eleitor. Esse transporte do eleitor ele é proibido por lei. Então, a Justiça Eleitoral oferece o transporte para aqueles locais de difícil acesso. Também o eleitor pode vir com seus meios próprios ou a família reunida no mesmo veículo, no mesmo automóvel, poderá se dirigir juntos ao local de votação. Agora, um transporte oferecido por outras pessoas, por partido, por federação, pelo próprio candidato, isso é um crime eleitoral que, vez ou outra, ocorre. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul disponibilizou uma cartilha criada para orientar sobre crimes eleitorais e procedimentos policiais durante o pleito. Quem quiser ter acesso ao material pode baixar gratuitamente através do site do TRE-MS. Para combater os crimes eleitorais e garantir uma eleição tranquila, durante todo o período de votação, a Justiça Eleitoral estará atenta às denúncias, tanto presencialmente quanto de modo virtual. Em todo local de votação, a Justiça Eleitoral disponibilizou servidores e servidoras na condição de auxiliares da Justiça Eleitoral. Então, serão pessoas que estarão trabalhando ali nessa função de auxiliar, que terão esse papel de orientar o eleitor naquele local de votação, auxiliar os mesários durante o processo eleitoral, receber denúncias, eventuais denúncias, e acionar a Justiça Eleitoral, acionar o juiz ou a juíza eleitoral para atendimento imediato de determinada situação. Então, esse é um canal importante que o eleitor, ao constatar qualquer irregularidade do ponto de vista eleitoral, pode se dirigir a esse servidor, sem prejuízo, evidentemente, do aplicativo Pardal, que é o aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, que pode ser adquirido em qualquer loja de aplicativo, onde ele poderá registrar ali essa denúncia, essa irregularidade, inclusive com fotografias, e encaminhar diretamente para a Justiça Federal. Para não ser traído pela memória e esquecer os números dos candidatos, vale muito a pena recorrer à boa e velha colinha. Nós incentivamos demais o uso da famosa cola, que é anotar num papel o número dos candidatos. É uma eleição um pouco mais demorada, a escolha são para 5 cargos, então é importante que o eleitor leve consigo os números dos candidatos, para facilitar para o eleitor, para agilizar o momento da votação. Lembrando que a cola precisa ser no estilo raiz, no papel, já que não será permitido entrar na cabine de votação com o celular ou qualquer outro equipamento capaz de registrar o processo. Outro ponto importante é ficar atento ao horário de votação. A maior novidade da eleição deste ano é justamente o horário. O TSE fixou das 8 da manhã às 17 horas, horário de Brasília. Portanto, aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul, as eleições começarão às 7 horas da manhã. E terminarão às 16 horas, às 4 horas da tarde. Essa é a grande novidade. Então, o eleitor, a eleitora que está acostumado aí
a votar um pouco mais tarde, deixar para o final da tarde, né? Que normalmente é um período que tem menos eleitores, menos fluxo de eleitores, tem que tomar muito cuidado, porque os trabalhos serão encerrados às 16 horas, às 4 horas da tarde, e não mais às 5 como era antigamente. O período eleitoral impulsionou a intenção de consumo dos cidadãos que moram na capital de Mato Grosso do Sul. Uma pesquisa da FEComércio apontou que o índice de setembro é o maior dos últimos 8 anos. Dona Efigênia, mas todos a chamam de FIFA. A Dona FIFA organiza a Copa da Federação do Comércio. Tá toda animada porque neste mês tem planos de realizar um desejo de consumo. Uma geladeira. Assim como a Dona FIFA, muitas pessoas pretendem consumir mais a partir deste mês de setembro. É justamente o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A intenção de consumo das famílias de Campo Grande atingiu em setembro 98,7 pontos. É o melhor índice para o mês de setembro desde 2014. A gente percebe, né, nesse segundo semestre, a questão da redução do preço mesmo, do combustível, da energia elétrica. Há uma movimentação maior, também por conta das eleições, e tudo isso contribui para a melhoria aí da intenção de compra do consumidor. Segundo a pesquisa, a intenção de consumo aumentou porque subiu a oferta de emprego e as pessoas estão também com mais perspectiva de um futuro profissional. Se os consumidores estão mais propensos a comprar, o empresário fica mais otimista, contrata mais, né? Ou pelo menos mantém o quadro atual, e isso é importante, aí é um ciclo virtuoso para a nossa economia, né? A próxima data de consumo em alta escala é o Dia das Crianças, em outubro. Uma outra pesquisa da Federação do Comércio revela que a data vai movimentar 242 milhões de reais no estado. É 63% a mais que o Dia das Crianças do ano passado. E a Dona FIFA já reservou um dinheirinho para o presente da criançada. Para minha nenê, a boneca, para o meu netinho, o carrinho. E assim vai, depois vai roupinha. O domínio .br, que fica ao final dos endereços dos sites, atingiu a marca de 5 milhões de registros no Brasil. Com isso, a marca se firma na 5ª posição entre os códigos de país mais populares do mundo. A entidade sem fins lucrativos, que existe desde 1997, utiliza os recursos obtidos com o registro dos domínios .br para investir em pesquisas e na melhoria da infraestrutura da internet no país. Atualmente, o domínio .br pode ser associado a mais de 130 semânticas específicas para endereços na internet, atrelados a diferentes setores e atuações específicas. Há opções institucionais, como org.br e ong.br, por exemplo, e opções como med.br, adm.br e adv.br, ligados a categorias profissionais específicas, além da existência de outros domínios para pessoas jurídicas. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, crianças atendidas pela Associação de Pais e Amigos do Autista participaram de um evento cheio de diversão e principalmente inclusão. Olha que legal! Parede de escalada e tirolesa. Vitor Gabriel, de 15 anos, adora esportes radicais. Legal? Legal. Ficou com medo? Não. E esses animais fofos, adoráveis, têm um trabalho fundamental. Fazem parte do projeto de cão-terapia dos bombeiros. É apaixonante. Tá muito legal, tem um monte de coisa, tem um negócio de escalar, muito bom. Felipe França tem 28 anos e se divertiu muito com a presença dos animais. Fez questão de dizer que é aluno da Associação de Pais e Amigos do Autista. Ama. Faço atendimento, psicóloga, pedagoga, oficina, musicoterapia, lanche, nutricionista, informática. A tarde de diversão e de inclusão foi realizada no estacionamento do Shopping Campo Grande e também na área interna, onde foi montado um circuito e oficinas. As atrações foram pensadas e planejadas pelos bombeiros
em parceria com a AMA e o Shopping, para as crianças, jovens e adultos com espectro autista. E eles estão promovendo consultas odontológicas para esse público autista. Claro que o tratamento ele é muito mais cuidadoso, né? Exige uma série de preparos. E nós podemos deixar as nossas crianças mais à vontade, né? Elas são confundidas às vezes com mal educadas, porque são hiperativas na maioria. E aqui nesse espaço eles se sentem livres. Além da integração, o Corpo de Bombeiros está elaborando um protocolo de abordagem para o atendimento de pessoas com espectro autista. Max explica que os autistas estão ensinando como precisa ser a abordagem dos bombeiros numa situação de emergência. Nós já sabemos que muitas pessoas falando ao mesmo tempo vão deixar a vítima confusa. O toque, a forma de tocar, alguns gostam de tocar, outros não aceitam o toque. Uns olham nos olhos, os outros de forma alguma olham nos olhos. A comunicação, nem todos são verbais. A gente precisa encontrar uma forma gestual, uma forma física, uma forma diferente do que a gente sempre fez. É sem dúvida uma troca de conhecimento, uma abordagem mais humanizada. Nossos protocolos não foram baseados para atender o público autista, mas agora nós estamos estudando e vamos melhorar os nossos protocolos nesse avanço. A saúde mental dos profissionais da saúde foi impactada pela pandemia, especialmente aqueles que lidavam diretamente com os pacientes de coronavírus. A mudança brusca de rotina que o período de pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. Os casos de depressão aumentaram e o número de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais do que dobrou. O lado psicológico dos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19 foi afetada consideravelmente. Aqui no Hospital Regional da Grande Dourados, por exemplo, o hospital ficou encarregado de cuidar exclusivamente de pacientes infectados com vírus. A doença causada pelo estresse do trabalho, que é um risco ocupacional, trouxe ao nosso meio um aumento muito grande de transtorno de ansiedade, de depressão e uma doença mais grave chamada síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. Graças a Deus, a gente já diminuiu esse estresse, hoje a gente já vê um quadro de melhora da situação, mesmo sabendo que nós temos muitos profissionais ainda adoecidos do ponto de vista mental. Um estudo conduzido pela Fiocruz Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fiocruz Brasília, revelou que mais de 800 profissionais da saúde, das categorias de enfermagem, odontologia, medicina, farmácia e fisioterapia, sentiram o impacto da pandemia de Covid-19. 65% apresentaram sintomas de transtorno de estresse, 61,6% de ansiedade, 61,5% de depressão e 33,8% de ansiedade extremamente severa. Os participantes, em sua maioria, eram mulheres e mais de 50% trabalhavam em hospitais ou unidades de pronto atendimento. Os demais atuavam na atenção primária à saúde, 15,3%, e em outros locais. Tive crise de ansiedade, queda de cabelo, não dormi bem, insônia, tudo que todo mundo teve no Covid. Quanto tempo durou isso? Tava até esse tempo, eu tava tomando um remédio para me acalmar. Eu sou muito nervosa, irritada, todos os meus colegas sabem disso. E aí piorou a situação, ficou bem pior. A CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é realizada por todas as instituições de saúde dentro da demanda de cada uma. No caso do Hospital Regional da Grande Dourados, que realiza cirurgias eletivas, o primeiro tema abordado foi justamente a saúde mental, porque o local ficou 2 anos com as atividades de cirurgias suspensas para ser transformado em hospital de referência para pacientes com Covid. Nossa segunda semana da CIPAT, nós estamos frisando bastante que nós tivemos esses 2 anos de pandemia, né? E nenhum dos nossos colaboradores e equipe de enfermagem, técnicos, né? O hospital todo à disposição, foi uns 2 anos bem críticos para a nossa instituição, e nenhum dos funcionários que estavam aqui deixaram de exercer a profissão com toda a dificuldade, a falta de material que nós tivemos, começamos a trabalhar com o que nós tínhamos, né? Fazendo o acolhimento dos pacientes que estavam
integrando aos nossos leitos. Então, frisando bastante essa questão mesmo da semana para estar acolhendo todos os que estiveram presentes na nossa unidade hospitalar. A lista de doenças que não precisam de um período mínimo de contribuição para receber o auxílio do INSS foi ampliada. A medida passa a valer a partir de amanhã. Quem traz mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. Agora, o trabalhador que teve acidente vascular cerebral encefálico do tipo agudo e abdômen agudo cirúrgico não precisa mais esperar o prazo mínimo de 12 meses de contribuição para receber o auxílio doença e aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As duas doenças se somam a outras 15 que já garantiam o benefício. Para ter acesso ao recurso, o segurado precisa comprovar, por meio de um laudo médico, que possui uma das doenças. Além disso, é necessário ter um atestado de afastamento e uma receita para o tratamento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União do dia 1º de setembro por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde e passa a valer no dia 3 de outubro. Com isso, os beneficiários vão poder contar com mais proteção social no momento que mais precisam. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E depois do intervalo, você vai ver o número de multas aplicadas no estado de São Paulo pelo uso de celular no trânsito cresceu mais de 100% em 2022. E ainda, Polícia Rodoviária Federal desenvolve aplicativo para ajudar motoristas que usam rodovias em caso de acidente ou até contato com criminosos. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta e olha só que bacana a iniciativa para termos mais segurança nas estradas brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal desenvolveu um aplicativo para quem usa rodovias que tem um botão de pânico para ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos. Olha só. Mais segurança para quem trafega por qualquer BR do país. Esse é o objetivo do novo aplicativo lançado pela Polícia Rodoviária Federal no início da semana. É um aplicativo dedicado às rodovias federais, porque é da PRF, então ela estando em até 100 metros da rodovia, onde haja um sinal de celular, Wi-Fi ou o 4G, aí ele vai ter acionamento aí, autorizado para a gente poder realmente caracterizar ele como válido. Ele trabalha também como um facilitador para você, quando tem um assunto relacionado à PRF, seja multa, registro de acidente de trânsito, seja você registrar máquinas agrícolas ou veículos que foram furtados. Então, ele facilita ali o acesso, né? Você clica, ele abre as orientações e já te dá um link para você poder fazer o registro tudo no celular, né? Faz parte de um grande esforço aí para a gente poder trazer o máximo de comodidade, né, para o cidadão e ele não ter que ficar dependendo tanto de, às vezes, ir num local, num órgão público, né, indo na PRF para resolver as suas questões. E dentre todas as facilidades que nós teremos agora na palma da mão, sem dúvidas a que mais chama atenção é o botão do pânico. A principal função do aplicativo é dar mais uma ferramenta ao usuário da rodovia, aquela pessoa principalmente que tem comércio, onde ela está no local ali que tem sinal de celular, de acionar a PRF, né? Nosso principal meio hoje é o telefone de emergência 191. Mas, supondo que a pessoa tenha dificuldade de fazer a ligação, né, e queira fazer uma chamada silenciosa, ela tem esse botão de emergência, que funciona como um botão de pânico, que vai facilitar, né, o aviso aqui da nossa central para a gente poder tomar aí as primeiras providências. Baggio afirma que o aplicativo não irá substituir o telefone de emergência da PRF 191. É só uma ferramenta a mais, pensando naquela pessoa que teria dificuldade de fazer uma ligação, né? Quando a gente recebe, né, uma ligação, a gente tem que perguntar onde ela está, a gente tem que perguntar o telefone dela, confirmar o telefone dela. E isso, o botão de pânico, ele no silêncio da pessoa lá, ele já nos fornece tudo. Onde essa pessoa está, qual o telefone dela, qual o cadastro dela, né? Então, a gente pode fazer os primeiros movimentos ali, ficar atentos. E aí, de repente, isso pode ser confirmado por outra pessoa, né, que vai ligar de longe e falar, estou vendo alguma coisa estranha e tal. Então, é uma ferramenta complementar e não uma ferramenta para substituir o que nós já temos. Para o inspetor, a princípio, o trote não é uma grande preocupação para a PRF, já que o acesso ao aplicativo acontece pelo gov.br. A gente pede para que quem instale o aplicativo, né, que tome cuidado para não deixar, de repente, na mão de uma criança que vem acionar aquilo sem querer, né, ou às vezes brincando. Essa é a nossa única preocupação. A gente acha que talvez aquele trote mal intencionado
talvez ele diminua, porque quando a chamada chega, ela já chega com todo o cadastro da pessoa e o telefone. Então isso vai ser um avanço no sentido de tentar evitar os trotes aí mal intencionados. Você sabe quais são as principais causas de morte no trânsito no Brasil? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a primeira é o excesso de velocidade, a segunda é dirigir sob influência de álcool e outras drogas, seguido por não utilizar capacete para motociclista, cinto de segurança e cadeirinha para criança. E em quarto lugar, o celular, que aliás esse fator é apontado como um dos que mais incomodam os motoristas. Só no estado de São Paulo, o número de multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito pelo uso do aparelho ao volante cresceu 122% só este ano. O alerta é antigo e praticamente todo motorista conhece. Celular ao volante, perigo constante. Mesmo assim, em qualquer lugar, basta olhar para o lado para encontrar vários motoristas distraídos com o smartphone, ainda que muitos se incomodem com a prática. Uma pesquisa recente feita pela CCR, concessionária que administra várias rodovias no país, com 9.000 motoristas, mostra que o uso do celular é o fator que mais chateia os condutores no trânsito. E não seria para menos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, usar o aparelho enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Praticamente o mesmo efeito de quem dirige embriagado. Mas o número de infrações pelo uso do celular revela que ainda falta muita consciência sobre os riscos dessa prática. Só aqui em São Paulo, o número de multas desse tipo registradas pelo Departamento Estadual de Trânsito este ano cresceu mais de 120%, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o Brasil, quase 30 infrações por uso de celular são registradas a cada hora, segundo dados da Abramet. O que significa que quase 700 brasileiros se arriscam todos os dias a utilizar o aparelho enquanto dirigem. Um dos coordenadores da entidade alerta que o simples fato de segurar o celular em uma das mãos já representa risco, porque o motorista fica impedido de dirigir corretamente, ou seja, com as duas mãos no volante. Mesmo com fones de ouvido, ele ressalta que quando está em ligação, a concentração do condutor na via é reduzida e o risco continua, mesmo após o fim da chamada. A gente chama que tem um efeito pós-chamada, pelo menos 3 segundos, que o condutor vai continuar ainda pensando no assunto da chamada e vai diminuir a atenção dele na direção veicular ou na condução do veículo. Então, se o condutor estiver a 100 km por hora, no mínimo 90 metros, ele estará com uma atenção dividida. Falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado ao telefone está sujeito a multa de R$ 130 mais 4 pontos na carteira. Agora, se ele for surpreendido enquanto manuseia o smartphone ou digita uma mensagem durante a condução, a punição é maior. Infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Quase R$ 300 de multa. Só que, segundo o coordenador do programa SOS Estradas, as multas não intimidam. O problema maior é que nós não temos, na prática, uma fiscalização adequada, ou seja, nós não temos fiscalização no Brasil, ela é muito precária, a gente fala muito em indústria da multa, mas nós temos uma fábrica de infratores que é estimulada pela impunidade. Levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostra que o uso do smartphone ao volante é responsável por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária entre 20 e 39 anos. Colisões que impactam não apenas na vida dos envolvidos, mas na história de famílias inteiras. Então vem aqui o alerta para que nós façamos essa direção do jeito mais seguro possível, tanto para o condutor, para os demais entes da via.
setor de imóveis existe um problema muito comum na chamada economia de mercado. O preço da matéria-prima aumenta e os lucros caem. Um ambiente com móveis novinhos, seja ou não planejados, sem dúvidas, é um sonho de quase toda a população. Com a pandemia, a matéria-prima teve uma alta muito grande e o sonho precisou ser adiado por muitos. Mas o presidente do CIDMAD-MS, Antônio Carlos Nabuco Caldas, garante: os valores estabilizaram. O preço das matérias-primas, eles tiveram uma alta muito significativa durante a pandemia, por fechamento de indústrias, por vários fatores, dólar alto, importação caríssima. Só que eles, há uns 3 meses, eles se estabilizaram, com algumas pequenas exceções. E quando a gente fala em comércio de imóveis varejistas, um dado interessante para esse ano, olha só. Eles tiveram um faturamento 10% maior, mas tiveram um lucro 5,5% menor. Isso porque os móveis aumentaram de preço, mas tiveram menos saída. A realidade, realmente, os custos aumentaram demais, né? E as vendas, como elas têm datas anteriores, quando o pessoal foi comprar material, foi repor estoque, foi fazer, realmente a matéria-prima tinha aumentado demais. Então eu creio que todo mundo sofreu com essa diminuição de lucro. Mas será que o público parou mesmo de comprar móveis por conta das altas? O que as pessoas preferem, planejados ou de varejo? Qual valor elas têm gasto? Faz tempo que estavam pesquisando pelo preço? Faz hora, hein? E agora que achou um valor bom? Bom. Parcelinha ótima para pagar. Tá razoável. Tá razoável? Tá. Depois que teve a pandemia, tá bem mais baixo. Pesquisando o preço de cadeira. Cadeira? Cadeira, mas tem que ser uma cadeira mais resistente, de madeira mesmo. Aí tô achando meio salgadinho o preço. Guarda-roupa, armário e um sofá. E fez planejado ou não? Planejado. E custou muito caro? 3.200. O que a senhora achou do preço? Um pouquinho salgadinho, né? O presidente do CIDMAD do estado afirma que a alta também atinge o setor varejista. Isso é uma cadeia que a parte de importação de material, a parte de material produzido no país, ela acaba chegando no consumidor final, não tem jeito. O varejo sofre um pouco com isso. Para Antônio, a situação é passageira, já que as altas de preços também aconteceram nos outros setores. A inflação foi meio generalizada, né? Então aumentou combustível, aumentou carne, aumentou alimento. Então eu acho que as pessoas já foram se adaptando mais, né? Quem sofre um pouco mais com salário. Empreender não é apenas saber fazer algo ou vender bem um produto. É preciso estudo e ideias como as do mundo digital. Sair da caixa, pensar nas possibilidades de empreender e surpreender ao público-alvo. Essa é a direção das palestras que estão acontecendo no Empreender Santa Catarina. Um evento cheio de ideias para empreendedores se destacarem e aumentarem as vendas. O evento vem para movimentar o extremo sul catarinense, com os eventos que já existem, ser mais um evento que está vindo também para fortalecer isso, mas com foco de trazer conhecimento para essa região. Uma das diretrizes de um bom negócio, sem dúvida, são as redes sociais. O aumento considerável das vendas e dos números de interações das vendas online estão cada vez numa crescente considerável, onde nenhum empreendedor pode ficar de fora. Quem não está na internet vai falir nos próximos 5 anos. Ou você está no digital ou você não está em lugar nenhum. Por quê? Porque não é sobre pessoas, empreendedorismo. E se a gente tem uma empresa, a gente quer o quê? A atenção das pessoas. A atenção das pessoas está onde? Nas redes sociais. Então o teu negócio ele precisa saber usar de mecânicas de crescimento nas redes sociais, precisa saber criar movimento digital, precisa saber captar a atenção, reter essa atenção e converter para conseguir lucrar. Aos poucos as pessoas deixam de ir na loja e vão no e-commerce, deixam de ir ao restaurante e pedem no aplicativo. Então sim, o digital não é o futuro, ele é o presente e quem não se adaptar vai ficar para trás. Explorar e entender o que o seu público quer. O processo desses eventos fazem com que cada empreendedor aplique em seu negócio essa forma de expandir e também de entender o que o seu mercado quer da sua marca.
Um trabalho hoje feito dentro da média já não é mais suficiente para qualquer tipo de negócio. Postar por postar já não funciona. Fazer anúncios por fazer anúncios também não funciona. Tem que ter estratégia por trás, tem que chamar a atenção das pessoas. Tem duas coisas que eu gosto de falar, que é a interrupção e a curiosidade. Se você conseguir fazer isso acontecer, quando as pessoas receberem a tua propaganda ou verem o teu conteúdo, você vai conseguir atenção. E o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Empreender é estudar, identificar cada um dos possíveis compradores para sair da caixa, mas fazendo o seu negócio crescer. Parabéns por investir no seu sucesso. Chegou a hora da nossa contagem regressiva para a Copa do Mundo. Falta pouco, 49 dias. No Boletim Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix volta 20 anos no tempo e relembra a Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul, que marcou o pentacampeonato e último título mundial do Brasil. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 2002, realizada na Ásia. Pela primeira vez, 2 países dividiram o privilégio de sediar o Mundial, Japão e Coreia do Sul. E esta foi a primeira Copa realizada no continente asiático. Campeã da edição anterior, a França era apontada como favorita, mas caiu na primeira fase. Já o Brasil estava sob desconfiança depois da dificuldade encontrada nas eliminatórias. Além disso, 2 de seus principais jogadores, Ronaldo e Rivaldo, estavam longe da melhor forma física depois de graves contusões. No sufoco, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, foi avançando. Sofreu para ganhar da Turquia na primeira fase e nas oitavas da Bélgica. Mas a partir das quartas, o time embalou de vez e passou pela Inglaterra com grande atuação. Na semifinal, enfrentou novamente a Turquia em um jogo duro, mas Ronaldo decidiu com um gol de bico. Na decisão contra a Alemanha, uma atuação irretocável de todo o time, em especial da dupla Rivaldo e Ronaldo, garantiu o pentacampeonato mundial para o Brasil. Quem sabe chega o Hexa, gente, está chegando a hora. Faltam 49 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E falando em futebol, que é um dos esportes mais populares no Brasil, outras modalidades têm conquistado novos adeptos a cada dia. Uma delas é o mountain bike. O mountain bike, ou simplesmente MTB, é o ciclismo praticado geralmente em montanhas ou em qualquer lugar fora dela. O esporte teve origem nos anos 1970 nas montanhas da Califórnia, Estados Unidos. Amigos ciclistas se reuniram para desenvolver as primeiras bikes de montanha, utilizando peças de motos e bicicross. Surgiu então a primeira modalidade do MTB, o downhill. O tempo passou, a tecnologia avançou, mais pessoas foram pegando gosto e hoje diversas competições são realizadas pelo mundo. Felipe Goroni é um dos atletas que representam nossa região. Aqui na cidade não tem pista para andar direito, não tem um XCO. Tem uma pista que é improvisada, que é de downhill, que é num esporte mais radical. Aí nós de vez em quando vem aqui brincar, adaptou algumas coisas para pular e tal. Arthur começou no esporte por incentivo de amigos e busca a participação em competições maiores. Eu comecei no esporte através de um amigo, me chamando para fazer pedal, brincando. Eu gostava também, desde pequenininho eu gostava de bicicleta. Aí um amigo fazer um pedalzinho aqui à noite, aí fui lá e comecei pegando gosto, aí trocando de bicicleta, fazendo competições. E nessa brincadeira já tem quanto tempo que você está atuando aí, já está no mountain bike fielmente? Vai fazer um ano. Enzo já pratica há 5 anos o mountain bike, porém o interesse por competições profissionais veio há pouco tempo. E a gente tá treinando aí pro caminho, né? Pegar os primeiros lugares, treinando. Para muitos ciclistas, o mountain bike não é apenas um esporte, mas estilo de vida. É o caso do João. Porque eu vejo o ciclismo mais como um esporte, né, de lazer, uma modalidade de vida. Aí eu não tenho muito, um estilo de vida, eu não tenho muito interesse assim, de sair competindo assim. No XCM, uma das modalidades praticadas por esses atletas, a pista geralmente é assim, sem muitos obstáculos. Já nos XCO, existem obstáculos naturais, como pedras, raízes e também rampas,
como essa. Porém, essas são apenas 2 modalidades. Existem outras. Apesar de todas as conquistas desde 1970, ainda falta muito. A rede privada, gente, uma pista de XCO, ela pode agregar muito a cidade, trazer um campeonato baiano, movimenta a cidade, rede hoteleira, a rede de alimentação. Uma pista de XCO, ela tem várias propagandas, tá o nome de várias das empresas em todos os lugares. Tem rede de alimentação na pista de XCO. Então, assim, nós podemos sim trazer um campeonato baiano para a cidade de Teixeira de Freitas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever algumas das nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!